Mas o que a gente precisa entender é que o nosso livre-arbítrio é relativo. Então, os mestres dizem assim: você pode imaginar como se fosse você passeando com um cachorro na coleira. O cachorro tem um livre-arbítrio de andar, mas ele só consegue andar até o limite da guia. Assim também, o nosso Dharma é a história que a gente tem para viver. E dentro dessa história, você pode ir para lá e para cá. Mas se você for muito fora da história, aí a história te traz de volta. Atma é só a palavra em sânscrito que se refere ao eu. E Brahma é a palavra em sânscrito que se refere a Deus, ou a origem, a causa. O eu e Deus são duas coisas diferentes quando você inicia a busca. Quando a busca avança e você começa a mergulhar em quem é você, sair da identificação com o corpo e com a mente e ir para a consciência, você descobre que essa consciência que você é também é a causa desse universo. Então, Atma e Brahma são iguais quando você entende os dois significados. Quando o ego é utilizado como um sinônimo de arrogância, prepotência e tudo mais, abandonar o ego é muito importante. Quando o ego está falando sobre a nossa identidade como pessoa, aí não é viável abandonar o ego, porque se você matar o ego, como é que você vai conversar com outra pessoa, como é que você vai conviver dentro do mundo? Então a gente usa como uma maneira mais precisa de dizer é neutralizar o ego. Ou seja, ela não é uma ameaça para você. O fato de você se ver como um indivíduo nesse mundo não impede você de somar e ser um com as outras pessoas que estão em volta de você. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stita Di Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Qual é a natureza do ego? Como entender os motivos do aumento da sensação de vazio interior e também da perda de significado? Qual a relação entre limpeza física, Lakshmi, generosidade e princípios védicos? Estas e outras perguntas serão respondidas por Jonas Massetti aqui na TV Consciência Próspera, primeira vez ele aqui no estúdio, e já vamos começar com pergunta para você ter um excelente conteúdo. Antes de perguntar, eu vou pedir para você falar, explicar qual foi o significado do mantra cantado, e aí em seguida aquela primeira pergunta que eu fiz, que é qual é a natureza do ego? Claro. E bem-vindo. Prazer estar aqui. Esse é um mantra milenar, né, cantado dentro da tradição do Vedanta, para invocar a bênção dos mestres. Sadashiva Samarambam, começando com o eterno Shiva, Shankaracharya Madhyamam, e passando pelo Senhor Shankara, um grande professor, Asmadacharya Paryantam, e até o meu professor que está na minha frente, Vande Guru Paramparam. Eu saúdo todos eles. Muito bom. Então, natureza do ego. Do ponto de vista do Vedanta, né, o ego ele é uma construção cognitiva que ocorre dentro da nossa mente. A gente tem um pensamento, né, que funciona dentro da nossa mente, que vai dizer para mim mesmo o que eu sou. Então, ele é uma entidade mutável que existe dentro da nossa cognição. Muitas tradições, muitos caminhos vão dizer que essa presença mutável dentro da nossa mente tem que ser abandonado. Alguns falam em matar o ego. O ego, ele tem uma função. Penso eu que já tem uma função. E existe alguma prática, então, de uma purificação do ego? O que você sempre tinha essa ideia de matar o ego, né? Uhum. E seria possível abandonar o ego, né? Uma das pessoas mais perguntou, abandonar o ego, e aí? Bom, o entendimento disso depende de que você entenda o contexto com que a palavra ego está sendo usada. Quando o ego é utilizado como um sinônimo de arrogância, prepotência e tudo mais, abandonar o ego é muito importante. Quando o ego
está falando sobre a nossa identidade como pessoa, aí não é viável abandonar o ego, porque se você matar o ego, como é que você vai conversar com outra pessoa, como é que você vai conviver dentro do mundo, né? Então a gente usa como uma maneira mais precisa de dizer é neutralizar o ego. Ou seja, você tem um ego, como se fosse uma cobra, mas ela está sem veneno. Ou seja, ela não é uma ameaça para você. O fato de você se ver como um indivíduo nesse mundo não impede você de somar e ser um com as outras pessoas que estão em volta de você. Uhum. Ou seja, tá mais pro tipo Lotus, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo. Mas não ser do mundo, exatamente. Estar no mundo, mas não ser do mundo é a palavra-chave. E nós analisando assim, a sociedade, o momento que a gente vive, o que é que motiva, ou qual o motivo dessa crescente onda de depressão, de sensação de vazio, vazio existencial, perda de significado, e muita gente relatando essas conexões e os números crescentes. E aí, com a pandemia, inclusive, absurdamente aumentou, né? Claro. É uma mistura de duas coisas, né? O modo como a gente vive e a filosofia que a gente sustenta. Então, nosso modo de vida, né, principalmente numa grande cidade, é de isolamento constante. A gente se isola até da nossa própria família. A gente vive dentro de um quadrado chamado de apartamento, né, que é só um espaço no meio do ar, e muitas vezes a gente passa o dia inteiro sem falar com ninguém, sem ter uma troca humana significativa. Isso vai dando para a gente uma falta como ser humano, porque a gente tem uma necessidade por família, uma necessidade por comunidade, uma necessidade de pertencimento, né? E isso é uma coisa muito, como é que a gente vai dizer, muito natural para o ser humano que está sendo tirado de nós. Por outro lado, em termos de filosofia, a forma como a gente vive, o propósito que a gente vive hoje é totalmente voltado para o consumo e para a sobrevivência. Então, naturalmente, nós não viemos para cá para sobreviver, senão, tipo, qual o sentido que estaria, né, a gente estar aqui? E muito menos para se entreter, né, consumir e se entreter, esquecer de quem nós somos, né? Uhum. É um desafio, né? Porque o mundo inteiro, em termos da mídia, é muito mais voltado por entretenimento do que qualquer outra coisa. E é exatamente por isso que, assim, quem vai hoje decide, né, assim, sente o chamado de fazer seu despertar espiritual, seja no caminho que for, enfrenta, tem que remar contra uma correnteza, né, que é a correnteza da cultura das pessoas que a sociedade diz, né? Uhum. Pergunta que valeria aqui um programa inteiro dedicado a ela, e eu vou fazer duas em seguida. Olha só. Essa que você está vendo aqui, que acabou de pular, é a Meb. De vez em quando ela aparece também. Os meus filhos invadem aqui o estúdio. Esperamos que isso não ocorra hoje. Mas pode ser que seja karma, inclusive essa pergunta. O que você entende como sendo karma e o que você entende como sendo o dharma? E também a gente já teve aqui várias participações, outros que têm um entendimento diversificado do karma, principalmente por conta do advento aqui no Brasil do espiritismo, que tem uma noção de karma herdada, de uma conexão mais ali reflexiva europeia chegando por aqui, né? De acordo com a tradição védica, a palavra karma se refere a uma coisa muito específica, que depois, vamos dizer assim, nessa propagação da espiritualidade no planeta, ela foi se transformando e virou vários conceitos diferentes. Originalmente, a palavra karma é uma construção do verbo kr, em sânscrito, que significa agir, né? E karma é o substantivo abstrato assim, em cima desse kr. Ele se refere ao resultado invisível de uma ação. Então, quando você faz uma ação, tem um resultado tangível, visível, né? Vamos supor, você, né, ajuda uma pessoa, faz uma coisa boa, a pessoa está sendo ajudada, você se sente bem, esse é o resultado tangível. Mas o fato de você ter feito uma boa ação gera um resultado invisível que você vai colher lá na frente. Então, o karma, ele é oposto à ideia de sorte e azar, né? Uhum. Já o dharma é quando você entende que os resultados que você, né, produziu de suas outras vidas anteriores que te trouxeram para essa, tem uma determinada história a se desenvolver nessa vida. Independente do que você faz nessa, você veio para cá com um dharma. Dharma. Acho que uma das conexões e linhas que mais propagou isso no planeta foi o budismo. Qual a diferença que você vê, então, entre Vedanta e budismo? A diferença é total. Primeiro, para a gente poder entender como que é possível ter tanta diferença e tudo veio da Índia, é importante a gente saber que a partir dos Vedas, que são esse corpo de conhecimento lá que foi preservado na Índia, existem mais religiões criadas a partir dos Vedas do que fora dos Vedas.
Precisa entender isso, sabe? Você vai na Índia, tem mais religião lá dentro do que fora. Tendo dito isso, né, o estudo dos Vedas, ele não é para ser feito com base numa religião. O estudo dos Vedas, como por exemplo o yoga, asana, não depende de que religião você pratica com essa cultura. Astrologia também não depende. Ayurveda também não depende. E Vedanta, que é a filosofia dos Vedas, também não depende, é a filosofia do ser humano. Mas a partir desse mesmo Vedas, muitas pessoas construíram filosofias em cima. O budismo, né, até por terminar em ismo, é uma linha filosófica construída a partir dos Vedas, onde a principal atividade que eles fazem é a meditação, e eles defendem que a realidade, ou melhor, que a verdade é o vazio, né? Mas, do ponto de vista dos Vedas, né, dizer que a realidade é o vazio não faz sentido. Porque se você me disser que, né, você, na verdade, não é nada, o seu argumento comigo nem faz sentido, porque se você não é nada, por que eu vou discutir com você? Né? Parece simples, mas é muito profundo. Então a gente diz que não, que a verdade do universo é a consciência, que é tudo, a unidade. E a partir dessa unidade, todas as coisas aqui se desdobram e se constroem. Então, a diferença de Vedanta, Vedas e budismo é extremamente oposta do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista das práticas, aí eles têm interseções, como meditação e outras coisas assim. Uhum. Nessa sua citação, então, para o Vedanta, Brahman é Atman, e Atman é Brahman? Exatamente. Atma e Brahma, né, são sinônimos para uma pessoa que entende o que é Atma e Brahma. Agora, no processo de entender Atma e Brahma, eles começam como sendo diferentes. Atma é só a palavra em sânscrito que se refere ao eu. E a pessoa acha que ela é separada de tudo, então o Atma é separado. E Brahma é a palavra em sânscrito que se refere a Deus, ou a origem, a causa. Então, o eu e Deus são duas coisas diferentes quando você inicia a busca. Quando a busca avança e você começa a mergulhar em quem é você, e sair da identificação com o corpo e com a mente e ir para a consciência, você descobre que essa consciência que você é também é a causa desse universo. Então, Atma e Brahma são iguais quando você entende os dois significados. A palavra Atma é constituída no sânscrito por Apnoti Sarvam Iti Atma. Observa, o significado popular é eu, mas a etimologia diz aquilo que permeia todas as coisas. E a palavra Brahma vem da raiz Br, que significa grande, crescer. Então, Brahma é o grande, a maior coisa que tem, a causa de tudo. Aquilo que permeia tudo. E o grande são a mesma coisa. Você sabe que você citou ali a astrologia, né, no seu exemplo, também a Ayurveda. A gente já teve algumas entrevistas aqui de várias modalidades, inclusive de astrologia e a astrologia védica. Você fez uma pesquisa da sua própria astrologia na concepção védica e você vê a diferença da astrologia védica para as astrologias mais conhecidas, vamos chamar assim? Depois da minha formação em Vedanta, né, que levou quase 12 anos, 4 anos na Índia, eu me interessei por astrologia, inclusive é uma das indicações dos mestres, você estudar astrologia depois de Vedanta, porque você tem mais um instrumento para ajudar as pessoas. Eu estudei astrologia com 3 mestres, né? E eu estudei direto a astrologia védica, não a ocidental. A ocidental só tinha um conhecimento geral, né? E eu posso dar para você uma luz que eu acho que muita gente não fala sobre isso. A astrologia védica tem o seu mapa natal, né, que é baseado na posição real das constelações, e não como a astrologia ocidental, que não é, tem 23 graus de diferença agora, sabe, quando você calcula a posição da constelação. Porque a astrologia ocidental é baseada no equinócio. E a astrologia védica, né, ela está baseada na posição real das estrelas. Agora, a astrologia védica não tem um só mapa. O mapa natal védico, baseado na posição real das estrelas, é o que é chamado de D0, D1, o primeiro mapa. Mas você tem várias divisões diferentes do céu, dependendo do assunto que você está tratando. Se você, por exemplo, quiser ver sobre filhos, você vai ver o D5. Se você quer ver sobre, tipo assim, o sucesso da pessoa na vida dela, vai ser o D9. São múltiplos diferentes que você divide o céu e a pessoa tem um mapa completamente diferente. E um dos mapas da astrologia védica é o mapa do equinócio, que é o mesmo do tropical. E esse é o mapa que é utilizado para saber sobre a personalidade da pessoa, que é exatamente, em geral,
para que se usa a astrologia ocidental, né, para você falar da personalidade. Então, a astrologia védica, com o mapa, vamos dizer assim, com a precisão das constelações, é utilizado para você fazer previsão de eventos na vida de uma pessoa. E então, o mapa pode ser utilizado para fazer previsões de eventos da vida de uma pessoa? Porque existe um livre-arbítrio real ou tudo já está escrito nas estrelas, como diz a canção? Olha, o livre-arbítrio existe, né? Tanto que a gente está aqui usando dele para fazer essa entrevista. Mas o que a gente precisa entender é que o nosso livre-arbítrio é relativo. Então, os mestres dizem assim: você pode imaginar como se fosse você passeando com um cachorro na coleira? O cachorro tem um livre-arbítrio de andar, mas ele só consegue andar até o limite da guia. Assim também, o nosso Dharma é a história que a gente tem para viver. E dentro dessa história, você pode ir para lá e para cá. Mas se você for muito fora da história, aí a história não gosta e te traz de volta. Por isso que o nome é Dharma. A palavra Dharma vem da raiz Dr, que significa sustentar. Aquilo que sustenta você vivo, o equilíbrio da sua mente, é você estar fazendo a sua missão de vida. E me parece que essa fonte de toda a vida adora uma história, porque aqui existe gente encarnando por aqui, não é brincadeira, hein? Só cresce. Exatamente, né? E na tradição a gente entende assim que não tem ninguém indo para lugar nenhum, né? A gente só está trocando de posições, né? O objetivo de aprender naturalmente é de viver os karmas, o resultado das ações que a gente fez. Uhum. Isso a gente falou das nossas ações aqui. E o que é que você pode falar também do karma coletivo, ou do karma da família, né? Que Pitri Doksha, se não me engano. Como é que esse karma ele afeta, já que a gente está vivendo aqui trocando papéis, a nossa conta bancária e também o nosso sono? Como é que esse karma da família pode nos afetar? Para a gente entender isso, a gente precisa entender que o karma, apesar de cada um ter o seu, ele não é completamente individual. Por quê? Porque o karma é como se fosse um contrato de você com alguém, alguma coisa. Então, o karma é um traço que liga dois pontos. Então, eu, por exemplo, posso estar devendo um dinheiro para alguém que eu vou ter que pagar na próxima vida. Então, essa pessoa vai ter o karma de receber de mim e eu de dar para ela, né? Então, quando uma família, vamos dizer assim, ela está vivendo uma relação, sobretudo, destrutiva entre si, as pessoas têm dívidas que ficam alternando de uma vida para outra. Isso é o que a gente chama de karma familiar. Mas existe um outro karma também, associado ao termo que você falou, chamado de Pitri Dosha, que é quando os bens da família, porque quando você nasce numa família, os bens dessa família não foi você que trabalhou por eles, vieram de trás. Se você não está fazendo esses bens prosperarem, se multiplicarem, os donos desses bens que estão aguardando para encarnar, eles não te abençoam, não. Por quê? Porque aquilo ali não pertence a você. Então, o mau uso dos dons que você recebeu enquanto família causa Pitri Dosha. Uhum. Como é que anda, falando nisso de heranças, né? Como é que anda hoje em termos, porque eu vi que tinha algumas votações, a questão das castas lá na Índia, que tem esse entendimento que se nasceu em uma determinada família, você vai seguir a vida inteira e naquela família, porque está determinado, né? Como é que anda hoje? Porque uma das pessoas que eu entrevistei falou que estava alguma coisa política de voltar, de liberações. Bom, começou lá. Uma das pessoas que estava muito querendo que isso acabasse é o Mahatma Gandhi há algum tempo atrás, mas como é que anda hoje, né? Bom, eu me sinto obrigado a explicar assim, um pouco mais sobre o que é e de onde veio essa história de castas, né? Na tradição védica, nunca houve com essa categoria, né, com esse rótulo, castas. Existia uma coisa chamada de Varna, que seria mais parecido com o que a gente entende na nossa cultura como vocação. Em determinado momento da vida, independente de onde você nasceu, você vai descobrir a sua vocação. E essa vocação era estruturada. Você tem a vocação para o comércio, a vocação para ser um guerreiro, a vocação para ser um trabalhador, alguém que cuida da terra. E naquela época, você não tinha a possibilidade de ir para uma universidade estudar. O estudo era feito dentro de uma família que vivia aquela determinada energia. Então, se minha vocação era cuidar da terra e eu nasci numa família de médicos,
Quando eu tivesse ali por volta dos meus 8, 9 anos, que a minha vocação fosse descoberta, eu iria morar naquela outra família para aprender a minha vocação. Quando o inglês chegou na Índia, o inglês entendeu que isso era a mesma coisa que as castas que eles viviam na Inglaterra. E esse conceito contaminou toda a Índia. Então, o conceito deles de Varna foi equivalente ao conceito de castas. E, naturalmente, como qualquer país, a gente tem ignorância em qualquer lugar, e muitas pessoas começaram a viver as suas diferentes Varnas com uma sensação de superioridade, inferioridade. Mas, por exemplo, se você pegar no Mahabharata, o filho de um cocheiro, né, que é Karna, ele virou um guerreiro e lutava com os Pandavas. Aprendeu com os Pandavas. Então, nunca existiu essa coisa de você nasceu nessa casta, você não pode ir para outra casta. Não. O que tinha um entendimento era que você tinha uma Varna, e cada Varna tinha responsabilidade diferente, e que você tinha que dar conta da responsabilidade daquilo ali. E, naturalmente, você estando dentro de uma família, você pertencia àquela Varna. Agora, a partir do momento que você não deixa a pessoa sair de uma família para ir para um outro lugar, a pessoa ela se sente aprisionada, né? Tipo assim, eu nasci aqui, agora eu tenho que pertencer a isso. Ou eu nasci lá e agora eu sou aquilo, né? E aí começou essa confusão toda. Então, vamos dizer assim, essa é a origem disso, né? Hoje você tem vários mestres na Índia que explicam e defendem essa visão, vamos dizer assim, original desses termos, lutando contra um conjunto de forças políticas que usa isso como massa de manobra da população. Uhum, é bem isso. Por falar nisso, né, puxa vida, fica aqui pensando no trabalho que teve Krishna lá com Arjuna, que não queria aceitar ser kshatriya porque tinha seus parentes todos ali na frente. Poxa vida, tem que ter sei lá, um viveco, uma tirada para assumir uma postura gigantesca diante de um fato ali na sua frente, né? No caso de Arjuna, assim, o desafio era muito grande, porque cumprir o papel de um kshatriya, que ele sabia muito bem qual era, implicava em ele ir contra a família dele. E uma das coisas que os kshatriyas precisam ter é o valor pelo Dharma Satyam, o que é correto. Né? Então ele foi colocado diante, eu acho que, do maior desafio da vida de uma pessoa, né? Lutar contra os próprios parentes. Então ele relutou de tudo quanto é maneira, o ego deu todas as desculpas possíveis para falar, não vou fazer isso, mas Krishna estava lá para mostrar para ele que ele estava errado. Quantas vezes a gente não fica assim também, poxa vida, não vou fazer isso, né? Vai com Dharma para fazer algumas coisas e tem que ir contra a família. Você teve, como é que foi para você a sua experiência de encarnar aqui no Brasil, carioca, né? Carioca. No Rio de Janeiro, naquela determinada família. Você escolheu reencarnar ali. E como é que foi também essa conexão de decisão de seguir um caminho espiritual? Como é que foi a compreensão da família, já que eu estou falando lá de Arjuna e Krishna, que teve ali os parentes e família? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive, desde a minha infância, exatamente isso. Desde a minha infância, meus pais totalmente com ideias totalmente diferentes das minhas, totalmente ligado à autoconexão. Eu acordava de madrugada, falava com seres invisíveis, minha mãe evangélica protestante. Oh, meu Deus. E meu pai tinha uma fé rigorosa, uma disciplina mesmo, aquela pessoa que era muito dedicada a todos os dias ir no santuário chamado Boteco. Então era fé que era constante lá em casa. E eu, na periferia de São Paulo, e com essas ideias um pouco tanto fora da caixa em relação a todos os meus amigos, colegas, parentes, todos, como diz o Bhagavad Gita, né? Todos eles ali. Como é que foi para você? Ou para você não? Nasci numa família espírita, nasci na Umbanda, ou nasci em alguma... Do ponto de vista espiritual, eu posso dizer assim que a minha família até era aberta, porque eu não tinha uma categoria muito fechada de qual espiritualidade seguir, né? E teve um momento também, assim, na minha formação, que os meus pais também passaram por um despertar, e isso me permitiu ter mais flexibilidade, apesar de ter estudado uma formação católica de colégio beneditino, né? O meu despertar, assim, meu contato com a espiritualidade, ele ocorreu já quando eu estava no meio da faculdade, porque eu fui, assim, venho de uma família de sobreviventes, de pessoas, assim, que vieram de uma família mais humilde e trabalharam muito para conquistar. Então, assim, minha programação mental era, Jonas, você precisa passar numa boa faculdade, ter um emprego para poder contribuir para a família, sobreviver e ter uma boa vida.
E nisso eu me considero assim muito abençoado da família que eu tive de ter me dado essa base. Ao mesmo tempo, famílias de sobreviventes não têm tempo para resolver problema emocional e tal. Então todos nós fomos resolvendo juntos ao longo da vida. E quando eu estava assim com meus 20 e poucos anos, eu montei uma empresa que fui trabalhar no mercado financeiro, sou formado em engenharia mecânica no IME, né? E foi uma empresa que deu super certo, assim, a gente teve 100 funcionários em 2 anos, entende? Né? Tava muito bem, e orgulhoso, família feliz. E, cara, eu andava no trabalho, cara, e eu olhava as pessoas, e eu era, assim, do comercial, então eu lidava com o cliente, eram pessoas, assim, de muito recurso. Obviamente, o que eu vou dizer, não são todas, porque sempre tem pessoas boas em todos os lugares, mas a maior parte das pessoas eram muito destruídas. Eles eram, assim, pobres milionários, sabe? Do pobre em termos de espírito, né? E quando eu vi isso, eu falei, cara, tem uma coisa muito errada, porque eu tenho um trabalho, tenho uma família, tenho um carro, tenho tudo que a sociedade mandou dizer ter. Eu não estava me sentindo pleno, mas eu olhava para as pessoas que já tinham trilhado esse caminho antes de mim e eles estavam vivendo uma vida muito ruim, sabe? Então eu falei, cara, eu não quero andar nesse caminho, não. Eu preciso fazer uma coisa diferente, né? Então foi aí que, assim, eu fiz o meu próprio processo de conexão intuitivamente, sabe? E dali dos mestres, posso dizer assim, eu recebi esse chamado de começar a praticar yoga e conheci o Vedanta logo no início. E aí eu fui fazendo yoga e Vedanta, e aquilo foi me trazendo de volta do buraco, o buraco da ansiedade, o buraco assim de não ter um propósito, o buraco de não conseguir, vamos dizer assim, ter uma relação saudável com ninguém, sabe? Eram sempre relações de controle destrutivas, né? E levou assim, vou dizer assim, uns 2, 3 anos para sair do buraco. E depois disso, que aí que eu comecei a me entender como gente. E aí eu já tinha a empresa rodando, eu consegui deixar a empresa, vamos dizer assim, trabalhando part-time. E a outra parte eu me dedicava a tudo quanto é prática espiritual, todo tipo de terapia, psicólogo, psicanálise, e, enfim, que porque eu podia e estudo de Vedanta eu fiz. Até que isso culminou a eu ir para a Índia, né, onde eu estudei com o meu mestre, o Swami Dayananda, 4 anos num ashram. Então essa, assim, basicamente é a minha história. Depois eu voltei e estou ensinando. Uhum. Você comentou sobre você ter formado, vou ter que mudar aqui a câmera. Você comentou você ter formado em engenharia, não é isso? Deixa eu ver se está certinho aqui Engenharia também. mecânica. Engenharia mecânica. Essa sua mentalidade de engenharia mecânica, de alguma forma, influenciou o jeito de você ensinar Vedanta ou ensinar Vedanta hoje ou não tem nenhuma relação? Olha, uma coisa é verdade. Uns, tem uns, assim, alguns familiares e amigos, quando eu decidi, assim, enveredar pelo caminho espiritual com mais força, falaram assim, pô, você estudou Vedanta, estudou Engenharia. engenharia, e agora vai jogar tudo fora, montou empresa, não sei o quê. Mas sabe o que eu vou dizer, Samuel? Por que eu estudei engenharia mecânica no IME? Quando eu voltei, todo mundo queria me escutar. Porque eu tinha montado uma empresa no mercado financeiro, tinha tido muito sucesso, todo mundo queria me escutar. E quando eu montei o meu instituto, né, e dou aula através dele, eu sabia fazer uma empresa dar certo, sabia, sabe, fazer SEO de internet, sabe, toda a estrutura. Então, eu vi para mim, na verdade, que a engenharia me preparou para a missão que eu tenho, sabe? Apesar de que, se eu tivesse feito psicologia ou alguma outra coisa, talvez eu tivesse me aberto mais rápido, mas não foi minha história. Bom, já que você falou nesse ponto de conexão, né, de recursos, e aqui no Brasil a gente tem uma crença muito fantástica, de grande sucesso, de que se nasceu pobre, morre pobre, era o que eu aprendi na minha família, era assim, e principalmente na região onde eu residia. E é, é possível alguém ser espiritualizado e, ao mesmo tempo, querer ser rico ao mesmo tempo, ou um milionário iluminado, um milionário que faz uma conexão mais harmoniosa assim, com a vida e com todos? Essa é uma boa questão, porque eu acho que devido a, vamos botar assim, a colonização, a mentalidade colonialista, né, como uma tentativa, inclusive, de apagar a espiritualidade do planeta, foi estabelecido que uma pessoa espiritualizada, primeiro, não pode ter família, porque se você parar para pensar, 200 anos atrás, os padres eram casados, né? Mas aí a igreja, que era a casa deles, ficava para os filhos, não era interessante para a instituição. Então eles, não, tem que ser celibatário. E muita gente, por exemplo, me critica, como que um professor de Vedanta pode ser casado? Eu sou casado, né? Como que ele pode ser casado? Porque
todos os professores, eu falei, não, mas isso é influência moderna, porque nos Vedas, em todas as Upanishads, incluindo Krishna e Arjuna, todos eles eram casados, o Krishna era um rei, Arjuna era um rei também, nunca teve nenhuma relação com não ter família. E o recurso, na tradição védica, assim como no judaísmo e vários outros caminhos, é visto como uma bênção divina, e não é visto como algo satânico, você está entendendo? O que, vamos dizer assim, o lado negativo do recurso, que é o que fica a todo momento sendo enfatizado, né, é o aspecto que tem qualquer energia poderosa. Se qualquer energia poderosa que passar por você, se você não usar bem, vai te destruir. O recurso também é assim. Agora, se você tiver dinheiro, recurso, você pode viajar para tudo quanto é lado, você pode abrir um hospital, você pode contribuir para a vida de muita gente. Então, na verdade, assim, se a gente parasse para pensar, o que a gente gostaria é que todos os professores, mestres espirituais fossem muito ricos. A gente ia ter outra sociedade. Uhum. Nessa perspectiva também, né, eu vou pegar aquela pergunta inicial da abertura do programa, uma das 3 que eu fiz lá, dessa relação entre limpeza física, a energia da deusa Lakshmi, depois eu falei sobre o que eu falei mais lá? Sobre generosidade e as leis védicas. Acho que foi essa pergunta que eu abri. Depois vocês voltam lá e confirmam se foi isso mesmo que eu falei aqui. Eu fiz tudo na hora. Mas diz aí essa relação, né? Entre a relação entre a limpeza física, Lakshmi, generosidade e esses princípios védicos. Já que os mestres, o que a gente almeja, que a gente anseia, é que eles tenham muitos recursos mesmo para beneficiar muitas pessoas. Exato. É um paradigma interessante, né? Porque, por exemplo, quando eu estava começando, que eu tinha muito poucos alunos, estava, né, acabado de voltar da Índia, não tinha nem dinheiro para ter uma geladeira, sabe? As pessoas falavam assim, poxa, por que eu vou estudar com essa pessoa? Ela tem 1 aluno, 2 alunos. Sabe assim? Agora, quando eu tive sucesso, passei a ter mais de 1.000 alunos, aí todo mundo falava, poxa, pessoa com mais de 1.000 alunos, como é que ele vai dar aula? As pessoas sempre vão ter o que reclamar, sabe? Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita que é certo. Do ponto de vista do corpo, né, o que a tradição vai dizer é que o corpo é um reflexo da nossa mente. O corpo, por si só, ele é saudável. Agora, se você alimentar o corpo com coisas que não prestam, o corpo vai ficar doente. Se o corpo não tiver exercício, não vai dar certo. Se você não dormir, você não tem como ter qualidade de vida. Então, não tem como ter uma vida espiritualizada equilibrada se você não tiver um bom tratamento com o seu corpo. É a sua primeira casa. Né? Então, a gente vê o cuidado com o corpo como sendo, vamos dizer assim, o baby step, sabe? O primeiro passo dentro da espiritualidade. Não que você precise começar por aí, mas tem uma hora que você precisa olhar para isso, né, e falar, pô, para que eu vou ficar comendo esse negócio que me dá câncer, sabe? Tipo, são, né, questões muito sérias. Um outro aspecto diferente, né, é assim, Lakshmi como a prosperidade e como, vamos dizer assim, a abundância na vida, a abundância, por incrível que pareça, ela não é um elemento competitivo e que segmenta as pessoas. Por exemplo, se eu tenho bastante, né, eu não estou tirando de alguém por ter bastante. Porque as pessoas pensam no recurso como sendo uma quantidade finita, que quando um tem, outro não tem. Mas não é verdade. Quando todos estão trabalhando e prosperando, todo mundo tem uma vida melhor. A vida que a gente leva hoje nessa sociedade, com todos os problemas que ela tem, é muito melhor do que a vida de 100 anos atrás, em termos de conforto, de acesso a tudo. Por quê? Porque foi instituído uma cadeia produtiva. Se não houvesse Lakshmi, se não houvesse abundância, se não houvesse um empresário, não ia ter emprego. Ia estar todo mundo cuidando da terra. E aí você vai dizer, essa era uma vida melhor porque todo mundo tem a mesma quantidade de recursos? Não. Porque de verdade, hoje, na vida de hoje, comparado com a de 100 anos, todo mundo é rico. Vai em Petrópolis ver como é que era a casa de Dom Pedro, tem um monte de gente que tem uma casa maior do que a casa de Dom Pedro. Isso é possível por quê? Porque Lakshmi, vamos dizer assim, abençoou e vai abençoando todo mundo junto. E dentro dessa estrutura, é lógico que a gente precisa ter generosidade e, sobretudo, caridade. Porque nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e a mesma, vamos dizer assim, a mesma possibilidade dentro de uma vida. E não, assim, nem todo mundo precisa ter um iPhone.
mas todo mundo precisa comer, todo mundo tem que ter acesso à educação. E aí entende-se nessas culturas que é responsabilidade de todos que têm recurso de garantir que todas as outras pessoas estejam servidas nesse âmbito. Infelizmente, né, a nossa sociedade hoje tirou essa responsabilidade das pessoas e botou no governo. Então agora todo mundo vive a sua individualidade, sem se preocupar com o outro, porque se eu pago meus impostos, essas pessoas têm que ser cuidadas pelos impostos que eu pago. Essa é a minha contribuição. Mas como tudo que é institucionalizado se torna, né, vou botar essa palavra assim, entre aspas, corrupto pela natureza da ignorância humana, então as pessoas não têm. Você pensa qual que é como é que é o GDP mundial dos países? Os países são ricos, mas tem pessoas vivendo na pobreza. Aí você vai dar a culpa nos ricos? Não, porque o dinheiro existe. Para onde esse dinheiro está indo? Né? Então, esse questionamento, sabe, é o que estabelece para a gente a importância dessa generosidade. Porque generosidade não é só dar o que você tem para uma pessoa que não tem, mas é garantir que os recursos, né, e que a sociedade esteja vivendo de uma forma harmônica. Né? Então, nesse âmbito, vamos dizer assim, a política, a caridade, todas elas andam juntas. As sociedades antigas, se você analisar bem, você não tem tanto problema de fome como existe hoje. Porque naquela sociedade existia um conceito cultural até de se cozinhar para outras pessoas. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. Na Índia, quando chegou o restaurante, não existia, né? Porque não tinha pessoas viajando de lá para cá, as pessoas comiam uma na casa das outras. Restaurante era uma coisa tão mal vista, porque como é que você vai vender comida? Algo que todo mundo precisa, você tem que distribuir. Então, na Índia, até hoje, vários restaurantes é chamado de hotel. Porque onde você pode cobrar para uma pessoa dormir, você não pode cobrar para ela comer. Então você chama assim, por exemplo, até o McDonald's era Hotel McDonald's, entende? Para quebrar um pouco desse preconceito, na verdade, de um valor cultural até importante, né? Uhum. Nas culturas dos povos originários tinha o sentido de conexão daquela partilha, quando os festivais e tudo mais, mas também na pré-história você vai ver com o surgimento da agricultura uma atitude que algumas religiões e caminhos espirituais vão abraçar como sendo dízimo, que era separar uma porcentagem para replantio. Então, era porcentagem para doação e outra porcentagem, então agora eu devolvo isso aqui para a Mãe Terra, para a Pachamama, as conexões assim. Nos ensinamentos védicos, tem alguma conexão também que fala dessa generosidade como sendo essa abertura de devolver ou compartilhar com a fonte esses princípios? Sim. Isso é chamado na tradição védica de Pancha-Mahayagna, os 5 atos de generosidade que devem fazer parte da vida de uma pessoa. Né? O primeiro deles é chamado de Deva-Yagna. Deva-Yagna não é muito falado hoje em dia, porque as pessoas não têm essa visão, mas a verdade é que o nosso mundo físico é sustentado pelo trabalho do mundo espiritual. E todos esses seres do mundo espiritual precisam receber de volta. Isso é chamado de Deva-Yagna, quando você faz os seus oferecimentos, que não é na forma física, porque os seres espirituais não recebem fisicamente, mas é na forma das orações. Né? O segundo é chamado de Bhuta-Yagna, que são os oferecimentos para os outros seres vivos. Porque, né, se a gente está aqui sentado nessa mesa bonita, teve uma árvore que deu a vida aqui para a gente estar aqui nessa mesa, nessa cadeira, né? A Mãe Terra sustentando a gente. Então, é você dar de volta para a natureza e os seres vivos. Isso é chamado de Bhuta Yagna. Uma outra parte é chamada de Pitri Yagna, que é o oferecimento para os ancestrais e para sua família. Então, é honrar a família, né? E dar de volta para a família, que na verdade, sem isso você não tinha nada, né, dentro de uma vida. Existe um outro que é chamado de Brahma Yagna. Brahma aqui no sentido de Vedas, né? Brahma é uma palavra também que significa Vedas. Que é assim, não existe uma pessoa saudável que não seja, vamos dizer assim, apoiada por algum tipo de linha espiritual. Porque você precisa de clareza que vem desse trabalho que é feito, de oferecer espiritualidade. Então, Brahma Yagna é o oferecimento que você faz para o mundo espiritual. Né? E por último, Manusha Yagna, que são os oferecimentos que você faz aos outros seres humanos que passam por dificuldades e que você, até por empatia, por compaixão, né, você ajuda as pessoas.
E o Manusha Yagna, todos os Yagnas, viu, não são obrigações. Eles são partes de uma cultura, parte de quem nós somos. Quando eu vejo uma pessoa carregando uma coisa difícil e eu estou com o braço livre, eu vou ajudar, não é minha obrigação ajudar. Né? É de um lugar de fora da obrigação. E isso faz também com que todo tipo de generosidade, caridade, seja sempre positivo. Porque no momento que você estabelece que uma pessoa tem que ser generosa, essa generosidade passa a vir com uma outra energia, sabe? Que a pessoa tem que ter culpa porque ela tem recurso, ela tem que ter culpa por ela ter uma oportunidade, sabe? E, na verdade, ninguém, entre aspas, escolhe. Temos oportunidades diferentes, ninguém escolhe. Então, a verdadeira generosidade é aquela que vem do coração mesmo, por você se importar com o outro. Né? Uhum. Nessa quarta que você citou, né, Brahma Yagni, né, desse apoio de uma linha espiritual. Fala um pouquinho desse legado, né, do Swami Dayananda que você citou, e também o que aqui no Ocidente ficou bastante conhecido, principalmente por dois escritores e dois estudiosos que teve contato com ele, que é o Ramana Maharishi, né, por Yogananda, que virou um best-seller e publicou no mundo inteiro, também o Paul Brunton também, o Paul Brunton que fala bastante do Ramana Maharishi. Então, eu não sei outros que estão nessa sua linhagem aí do Brahma Yagni, mas o Swami Dayananda você citou aqui já na entrevista. Isso. Eu lembrei do Ramana Maharishi também. Então, o Swami Dayananda, ele era um professor de Vedanta, né, um grande mestre, não posso nem falar professor, um grande mestre, que, assim, a grande contribuição que ele fez para o Vedanta foi estruturar um processo para a pessoa ser exposta a Vedanta, mesmo se você não nasce dentro daquela tradição, dentro daquele contexto. Então, esse curso que eu fiz na Índia de 4 anos e meio, tudo foi criação dele e do Swami Chinmayananda. Foram os dois que abriram essa possibilidade. Eles aprenderam nos Himalaias, levaram muitos anos para poder colher todo esse conhecimento. Depois eles estruturaram de uma forma que mesmo um ocidental como eu, sabendo inglês e sabendo sânscrito, tem como ir lá e aprender. Né, uma grande contribuição. Só que aí você fala, então essa foi a grande contribuição dele? Não, cara. Swami Dayananda, ele construiu mais de 1000 hospitais na Índia. Mais de 20.000 escolas na Índia inteira. Você entende? E se você olha por esse ângulo, você fala assim, pô, então o cara era muito rico, sabe? E olha só, que bom, sabe? Porque, né, ele revolucionou aquele país, né? O Swami Dayananda, que foi meu mestre, ele é hoje reconhecido pelo próprio primeiro-ministro da Índia como sendo seu mestre. E uma coisa curiosa é que o primeiro-ministro, antes de virar primeiro-ministro da Índia, ele era secretário-geral de um estado e tal, ele ia lá no ashram pegar conselho, e eu tive lá com ele, sabe, com os dois, quando isso estava acontecendo, eu falei, olha só, né, aquele mesmo que estava aqui virou primeiro-ministro. Que legal, hein? Que bacana. Vou mudar a câmera aqui, que eu fiquei empolgado com a história. Que bacana essa conexão. Aí você quebra também outra conexão. Vou transformar em pergunta, porque aí já vai mexer com a ideia que se faz do mestre. Por que alguns mestres espirituais, às vezes, aparecem com Rolex e joias? Rapaz, isso é difícil de dizer, né? Porque existe um lado que a gente positivo, que a gente vê nisso, existe um lado negativo também, quando você vê que existe uma indulgência, né? A pessoa ela está presa, vamos dizer assim, num consumismo que não combina com o mestre, você entende? Agora, o lado positivo, e que eu acho interessante de dizer, é que, por exemplo, com todo respeito, né, que eu tenho, se Jesus estivesse aqui na Terra e fosse um mendigo, ninguém ia escutar. Porque hoje a regra, né, de autoridade está sendo estabelecida pelos recursos. Então, no momento que um mestre tem um Rolex, ou seja lá o que for, ele também está abrindo a possibilidade de ser escutado por outras pessoas. Não que eu defenda isso, eu não tenho Rolex, mas, né, essas coisas têm um valor, sabe? Um valor para a sociedade. E se essa é uma pessoa de sucesso na sociedade, ela vai precisar ter os elementos de sucesso que a sociedade tem. Então, nesse sentido, eu não vejo nada de errado. E também não vejo nada de errado na humanidade da pessoa, porque a pessoa ela pode gostar de carro, aí ela comprou um carro bonito. Isso é errado se ela comprou com o dinheiro dela, que ela não, sabe, independente se ela é mestre, não, ela é uma pessoa e tem os desejos dela. Desde que ela não esteja jogando o dinheiro pela janela, desde que ela esteja contribuindo para a sociedade, fazendo o trabalho dela,
ela tem todo o direito de usar o dinheiro dela da forma como ela quer, né? Fazendo as ressalvas, né? Que lógico que existem pessoas que exageram e que acabam, tipo assim, você vê que vive uma vida que não é compatível com a espiritualidade, não é disso que eu tô falando, né? Uhum. Você tocou num ponto bem interessante nessa questão da percepção ou de perigos, né? Quais os perigos de ver um professor como sendo um guru santo intocável, né? Rapaz, essa é, vamos dizer assim, uma das maiores dificuldades que existe hoje para você conseguir fazer realmente assim um estudo profundo na espiritualidade, sabe? Porque não existem pessoas santas. Todas as pessoas são iguais e normais. Tem um passado, tem uma história, tem problemas emocionais, porque isso é a mente humana. Então, a nossa questão não é passar por um processo espiritual para virar santo, sabe? É a gente poder passar por um processo espiritual para ser uma pessoa normal. E se eu vou passar por um processo espiritual para poder, vamos dizer assim, apreciar a beleza da minha normalidade, quem está me ensinando tem que ser normal. Se a pessoa que está me ensinando, ela é um mestre dos Himalaias, que mora numa caverna, que não tem contato com nada nem com ninguém, como que essa pessoa vai me ensinar sobre como eu vou viver minha vida dentro de São Paulo? Você entende? Então, eu preciso de um mestre que tenha uma vida parecida com a minha, com problemas semelhantes aos meus. Mas como a mente agora tem o preconceito de que o mestre tem que ser santo, quando você vê uma pessoa normal, você não considera ela um mestre. E quando você vê, entre aspas, o charlatão fingindo ser santo, aí todo mundo faz, baixa a cabeça no chão, ó, grande mestre e tudo mais, né? Então esse é um grande desafio que a espiritualidade tem hoje. Os mestres, todos eles, incluindo eu, nós somos acusados de ser normais. Você vendo? Ele é uma pessoa normal. Eu falei, mas eu tô falando que eu sou uma pessoa normal. Mas a pessoa, não, tá vendo? Ele tem isso, ele erra. Eu falei, eu erro. Eu não tô falando que eu não erro. Entende? Mas tem o seguinte, eu erro. Eu admito que eu erro. E eu vivo a minha verdade. E a minha verdade, mesmo quando eu erro, não é machucar ninguém. E quem quiser ver, chega perto e vê. Quem quiser julgar e jogar pedra, tudo bem, faz parte do karma, sabe? O que a gente vai fazer, né? Você me fez lembrar de um dos meus grandes professores, ainda está encarnado, tem 91 anos de idade, ele é nativo dos Pueblos Pícoros e Ilhas do Sul. E é Qual o nome impressionante, dele? Joseph Arrow. E esse professor, ele sentava com os grandes astrofísicos, físicos, e uma conexão espiritual fantástica, mas você fica perto dele, cara, é um brasileiro, aquele de sentar assim na calçada com você, ficar batendo um papo, de conversar na hora é uma simplicidade em pessoa, sem forçar nada, e tipo assim, para a sociedade, principalmente norte-americana, é um bambambam, aquela coisa assim. Não, mas ele é sabe, um mestre da presença humana. Por isso que, inclusive, que lá em 2013 que eu conheci o trabalho dele, né? Depois eu fui meio que adotado lá. Por isso que eu me sintonizei pela simplicidade de ser um ser humano natural. Como qualquer um, né? E faz um trabalho assim espiritual gigantesco no mundo inteiro pelas danças da paz, né? A long dance, a drum dance, a summon dance, ele espalhou pelo planeta. Até no Japão foi parar a bandida da dança. Imagina os japoneses dançando uma dança dos povos, a inspiração dos povos, né? De conexão visionária dele, dos povos ali das planícies, né? Eu acho isso incrível. Isso é muito lindo. E assim, uma das coisas assim que eu aprendo muito também, eu ando por vários caminhos, né? Ando pelo caminho da floresta aqui do povo Xaninawa, pelo povo Lakota também dos Estados Unidos, né? Tenho muita conexão. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo assim nessas culturas é como que você consegue estabelecer autoridade sem estabelecer desigualdade, sabe? Porque a autoridade é porque você tem um conhecimento, não porque você é um ser humano melhor do que o outro, sabe? E a conversa de cura não é uma conversa de cima para baixo, é uma conversa de igual para igual, sabe? É a coisa mais linda que tem. E você teve contato com as plantas enteógenas, ayahuasca, e se sim, como é que foi a sua primeira experiência? Interessante, ninguém nunca me perguntou isso, então vou contar para você. Teve uma época que a gente estava precisando de auxílio mesmo para o Instituto do ponto de vista espiritual. E como os meus mestres estavam todos na Índia, então eu fui recorrer às pessoas que existiam aqui, né?
E nisso eu passei por vários lugares e por indicação de alunos e amigos, assim, eu fui para alguns padrinhos, né? E um deles que veio conversar comigo e me dar umas orientações, ele chegou para mim e falou assim: "Você tem coragem?" Aí eu falei: "Tenho", assim, né? Não quero dizer que eu, assim, que eu aguento, mas correr eu não corro não, né? Aí ele falou: "Então toma aqui." Ele me deu um copo assim desse tamanho de ayahuasca, assim, na consulta e deu para eu beber. E eu bebi. E fiz a consulta e nada aconteceu. E voltei para casa, tranquilão, dirigi e tal. Aí passou mais assim uns 15 dias, eu tinha que voltar lá para continuar o trabalho. De novo: "Você tem coragem?" Eu falei: "Tenho." Dei mais um copo, né? Bebi. Nada aconteceu. Aí, mas olha só, era uma quantidade que hoje eu sei que era grande, era tipo assim, vamos supor, 100 ml, né? Aí eu comentei isso com alguns alunos, e alguns alunos que eu tenho, assim, de Vedanta, que são meus alunos de Vedanta, mas eles são mestres de outras linhagens, alguns eram mestres da União do Vegetal e de outros caminhos, assim. Aí ele falou assim: "Professor, você precisa conhecer, porque isso é uma coisa que vai fazer diferença para você, diferença para os seus alunos, e você já tomou 2 vezes, toma comigo." Aí eu falei: "Tá bom, aceito." Você tem coragem? Tem coragem? Rapaz, aí eu fui lá, tomei um copão, assim, 100 ml de novo, pum, nada. Aí passou meia hora, né, estava todo mundo na força da medicina, aí eles falaram: "Toma outro." Tomei outro, pum, nada. Aí eles: "Toma outro." Eu falei: "Não, olha só, vocês tomaram metade, eu tomei 2, ou seja, tomei 4 vezes. Então é o seguinte, não vou tomar mais não." Mas me veio um estalo, assim, sabe, uma inspiração, né, que eu falei assim: "Cara, eu tô num caminho espiritual tão forte, tão sério." Meditava, né, meditei muitas horas por dia, assim, sabe. Eu falei: "Deve ser o meu caminho espiritual que deve estar segurando essa força", sabe. Então eu pedi licença, entrei em meditação dentro da cerimônia e pedi aos meus mestres: "Olha, eu queria pedir permissão para poder conhecer isso." Pedi permissão para sair, permissão para entrar, sabe. No momento que eu fiz isso, Samuel, rapaz, eu saí do corpo, fui direto, entende. Aí eu falei: "Ah, agora eu entendo o que que é", sabe. Então, para mim, quando eu conheci, apesar da experiência e a beleza da experiência ser incomparável, era na mesma frequência que era utilizada em outras práticas ancestrais que eu fazia. Só que com uma vantagem, né, que você, assim, consegue entrar dentro de uma força muito alta sem a construção que você teria de muitos e muitos anos meditando e fazendo exercício de respiração e etc, né. Aí eu entendi o valor daquilo, eu fiquei assim: "Ah, isso aqui é muito bom." E vi também como as coisas se somam, porque o que você usa dentro de uma cerimônia de ayahuasca ou de uni, né, como a gente chama na floresta, para navegar a força, é a mesma, vamos dizer assim, habilidade que você usa para meditar, que é a mesma habilidade que você usa para um bom exercício de pranayama, né. Então as coisas se uniram, se somaram e depois disso começou a fazer parte da minha vida. Uhum. Tá, isso aqui foi a parte de tem coragem. Mas você já teve, por exemplo, peia na utilização da ayahuasca? Rapaz, lógico que eu tive peia, mas eu não considero peia, porque, assim, até por ter um passado, assim, de prática ancestral, e não ter nenhum pudor para vomitar, para cagar, para nada, rolar no chão no vômito, para nada disso, você entende? Quando a força vem e fala assim: "Jonas, você precisa vomitar", eu entendo que é para o meu bem, sabe. Eu não entendo que está acontecendo uma coisa ruim comigo, né. Então, eu passei por vários processos de limpeza, vamos botar assim, não peia, vários processos de limpeza que foram fundamentais para mim, que eu não aconselho para ninguém, tipo assim: "Ó, vai que é bom." Não, não é bom, é difícil, tem seu desconforto, mas fez muito bem, Uhum. sabe. Noite escura da alma, o que é chamado de noite escura da alma? Você já também passou por um processo assim de noite escura da alma, onde parece que tudo não tem sentido, nada faz sentido, ou tá no buraco do buraco do buraco, algo nesse sentido de conexão, nessa encarnação com o Jonas? Ou não? Sim, antes de Vedanta, né, como eu estava descrevendo para você, foi um momento, assim, onde a vida não fazia mais sentido filosoficamente. Eu não estava, assim, em depressão, como é que se diz? Uma depressão categórica, mas eu estava numa depressão funcional. Eu estava fazendo tudo, mas a vida não tinha nenhuma graça e aquilo ia me afundar, sabe. Inclusive, às vezes, essa é a grande razão da pessoa buscar uma espiritualidade ou até buscar uma coisa como Vedanta, porque, tipo assim, cara, eu já fiz tudo, tô aqui, não me vejo feliz,
já, tipo assim, ganhava metade do que eu ganho, hoje eu ganho o dobro e continuo querendo ganhar mais, eu vejo assim, cara, eu não tenho caminho para eu resolver esse problema, né? Então eu enfrentei isso no início de Vedanta. Depois, ao longo do estudo, tem momentos que Ishvara, né, Deus, chama você para conversar, né? Tipo assim, cara, você precisa rever essa questão aqui com seu pai, com sua mãe, com sua família, com seus irmãos, né? E quando vem esses momentos, aí você pede, né, aquela hora que o bebê chora e a mamãe não vê, sabe? Você precisa realmente, porque ainda mais se você está querendo fazer um trabalho sério de espiritualidade, você precisa também se abrir para se limpar, né? Então teve vários momentos assim. E alguns momentos eu dei conta sozinho, e outros momentos eu dei conta com a ajuda dos outros mestres, né? Que também, vamos dizer assim, eu sou professor de Vedanta, mas eu também sou aluno de várias outras pessoas, e assim, né, a gente cresce. Legal. Eu fiquei pensando também algo bem interessante, principalmente para quem está no caminho espiritual, essa postura que você teve. Pelo que eu entendi, você teve lá contato com outros mestres e professores, e provavelmente algum tipo de atendimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa quer que apenas aquele caminho espiritual se resolva e não vai procurar um psicólogo, não vai procurar outras linhas de pensamentos para solucionar essas questões de pai, de mãe, solucionar essas questões próprias de emoção, né? Samuel, eu assim fico muito feliz que você esteja falando isso, porque eu acho que esse talvez seja o tema mais importante da espiritualidade hoje em dia. Não dá mais para um caminho espiritual que eleva o ser humano ser excludente. Exclusão, espírito excludente pertence às religiões. Se você é dessa religião, você não pode pertencer àquela, você não pode pertencer a essa. Agora, um caminho espiritual real, ele precisa ser inclusivo. Ou seja, você pode estar estudando Vedanta comigo. Se ali tem um professor de yoga, sabe, que vai fazer diferença para o seu corpo físico, é óbvio que você tem que. As duas coisas têm que ser compatíveis, entende? E não só isso. Você, né, com certeza até conhece mais do que eu de todos esses caminhos espirituais pela sua experiência de vida. Você olha a beleza de todas essas, sabe, linhagens dos povos ancestrais. É óbvio que todos esses conhecimentos existiam em todas essas culturas. Mas hoje, o que sobreviveu está segmentado. Então você vai encontrar uma boa inipi com os Lakota, um bom banho de gelo nos Himalaias, uma boa respiração com Beltrano, um trabalho de Vipassana, um trabalho psicológico que, tipo assim, você vê, a parte psicológica não foi desenvolvida na Índia, tal qual no Ocidente. Por quê? Porque a Índia tem uma cultura, né, tem até hoje, onde a estrutura familiar e de construção é muito superior à do Brasil e à do resto do mundo. Então eles não tinham necessidade de trabalho terapêutico, psicanálise e tudo mais. Agora, você vai ver gente da Índia usando psicanálise para poder, entende, se trabalhar. E essa possibilidade de você ver que tudo que faz bem para o ser humano é uma coisa só, é fundamental, sabe? Sem isso não dá para ter espiritualidade. E um outro ponto conectado com o que você citou também é sombra, né? Porque também só na luz, 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 luz. E como é que vai lidar com esses aspectos? Lidar com a sombra é um assunto assim que, se você não prestar atenção, você sobe e depois cai de cabeça lá de cima, entende? Porque quanto mais aumenta a energia que passa por nós, assim, se você está facilitando o trabalho para uma outra pessoa, mais você como pessoa precisa dar conta das suas próprias sombras. Aprender exige um tanto, mas quando você vai ensinar, ou mesmo divulgar, né, sabe, você já precisa de mais. E a gente não sabe disso, né? A gente começa a ensinar e fala assim, eu aprendi, vou ensinar. Mas não, quando você começa a ensinar, você começa a ser mais exigido, né? E aí você começa a ver que você não pode baixar a guarda para o seu próprio processo espiritual, né? Então, hoje em dia, quando eu invoco assim uma força superior espiritual para poder fazer um trabalho de cura com os alunos, todo mundo junto, eu já sei que eu vou ter minha parte também. Tá chegando. Às vezes antes do trabalho, para poder estar livre durante o trabalho, às vezes durante, sabe? Já teve vários momentos assim que no meio de um camp que eu faço com os meus alunos, eu tô assim numa situação difícil, vem um aluno, sabe, para me apertar, mas não assim negativo. A pessoa tá passando pela dificuldade dela, ela nem sabe, mas o que ela tá falando é para mim, sabe? E naquele momento eu recebo também e agradeço, né? Muito bom. Você comentou que você é casado no momento lá que Sim. falou, né, olha, como pode ser assim, uma acharya casado, né? Uhum. Tem algumas linhas também espirituais que pode casar, outros que não pode casar nesse sentido, mas a pergunta é, como saber
que eu tô falando isso? Porque tem pessoas também que não querem casar, Sim, que não claro. querem ter relacionamento. Sim. Mas como saber se o karma daquela pessoa está sozinho ou estar acompanhado? É quando você consegue tirar, Samuel, da ideia, da cabeça, a ideia de que o casamento ou o trabalho, seja lá o que for, vai produzir felicidade. No momento que você tira isso, a primeira reação da mente é querer jogar a coisa fora. Tipo assim, dinheiro não traz felicidade? Então não quero mais buscar por dinheiro. Não, mas vê só, dinheiro te traz possibilidades, sabe? Tomar banho não traz felicidade, mas você vai tomar banho porque o corpo tá sujo. Então, assim, se eu não estou me relacionando para que a outra pessoa me faça feliz, aí sim eu tenho uma escolha. Eu quero me relacionar ou não. Porque se eu estiver me relacionando só porque sem a outra pessoa eu não vivo, isso é dependência, sabe? Uhum. Então, no momento que fica muito claro que a sua felicidade é sua responsabilidade, que o outro não vai afetar em nada isso, porque eu posso ser infeliz solteiro e posso ser infeliz casado, aí a escolha aparece de uma forma real. Você tem o desejo, você vai atrás. Não tem, sabe? Uhum. Como que você vê, então, o casamento em relação à sua experiência dármica no planeta ou o crescimento pessoal ou espiritual? Pessoalmente, né, eu tô falando assim da minha jornada e vou falar também como que eu vejo para o mundo, né? Na minha jornada, o casamento foi uma grande bênção, né? Porque, como eu te falei, né, vim de uma família de sobreviventes, e assim, eu não estou falando mal da minha família, mas com toda a honestidade, disfuncional em vários aspectos, poder viver novamente a minha infância com os meus filhos, de poder ter uma casa onde tem sabe, uma mesa de jantar com as pessoas sentando e conversando, foi uma grande bênção, um grande desafio. Então, para mim foi cura, sabe? Tipo, que bom, sabe? Olha só aqui que eu tô podendo, a oportunidade que eu tô tendo de viver isso de uma outra forma. Não que para todo mundo precise ser assim. E depois que eu parei também de tentar ser professor de Vedanta da minha esposa, tentar ser terapeuta da minha esposa, sabe? Eu comecei a ver que, assim, não por ser minha esposa, mas por ser uma pessoa diferente de mim, que me ama e que eu confio, caramba, eu tenho tanto para aprender com ela. Então, assim, deixou de ser uma pessoa com quem eu tenho que corrigir, controlar, e passou a ser uma pessoa que me ensina, sabe? Uma companheira de verdade. Então, assim, eu não estou defendendo casamento para ninguém. Essa foi o meu caminho. O que que eu vejo no mundo, sabe? É o casamento, né? Ele é um portal de transformação, não só o casamento, mas qualquer tipo de relação onde você tenha uma intimidade alta e estabelecida pela convivência. Porque na intimidade alta estabelecida pela convivência, é possível a mente projetar os problemas mais profundos que existem dentro de nós. Se eu, sabe, vivo a minha vida sem ter uma relação significativa com ninguém, eu não tenho um envolvimento pessoal suficiente para poder me limpar, sabe? Então, independente se a pessoa está casada ou não, ter relações de confiança significativa é fundamental para a espiritualidade, sabe? Pode ser um Uhum. amigo, sabe? Não precisa ser necessariamente, né? Uhum. Vou voltar na sombra, porque tocou no início que você comentou, né? Porque tem três coisas ou três fatos que a maioria dos mestres espirituais, ou dos gurus, ou das conexões todas, acabam lá no topo da montanha, acabam sendo puxado por essa sombra. Claro. E essas três coisas assim que eu tenho analisado nessas últimas décadas é a sombra da mulher ou da troca com outras Mulher, pessoas, da homem, aham. sexualidade, né? Sexualidade. A sexualidade em si. A outra é a questão financeira ou a questão do dinheiro, e a terceira é poder, de ser e trazer a sua superioridade para em detrimento de outras pessoas. Então, o casamento, nesse sentido, ajuda bastante, porque você tem uma companheira para Aham. direcionar essas conexões todas. O que você vê também desses três pontos que eu citei, né, em relação à maestria de ensinar e, às vezes, cair numa sombra que acaba com o trabalho de décadas, com o cancelamento de toda uma É. dedicação por conta desses três aspectos correlacionados com a sombra ali daquele mestre ou Uhum. professor, né? Eu acho que esse é o desafio do momento de todos os grandes mestres espirituais, né? Inclusive porque como a sociedade ela está doente, então a sociedade vai bater palma no momento que a pessoa ganhar poder e depois vai cobrar uma atitude que ela não incentiva, sabe? E isso vai acontecer dentro desses âmbitos. Então,
A nossa sexualidade, de uma maneira geral, na nossa sociedade, é reprimida. As pessoas não podem, assim, assumir e viver a sexualidade que elas têm, sabe? E você descobrir a sua sexualidade é um assunto tabu, você não pode falar com ninguém. A, vamos dizer assim, o mundo espiritual está dizendo que você não pode ter sexualidade. Pensa nisso, né? Tipo, ó, não pode ter, sexualidade é uma coisa negativa. Você tem um impulso sexual natural, hormônios, e ao mesmo tempo não tem ninguém para conversar, e os mestres espirituais que falam sobre isso imediatamente são taxados como alguma outra coisa completamente diferente. Então é um assunto muito complicado, sabe? O que eu vejo é assim, é que tratar a sexualidade das pessoas precisa ser feito com um certo contexto tão específico para que haja, vamos dizer assim, o respeito e o acolhimento necessário. Então, eu conheço algumas pessoas que ajudam, assim, homens e mulheres dentro da sexualidade delas, mas elas só fazem isso e fazem isso numa certa condição. Eu vejo muita gente que escorrega nessa casca de banana, porque a pessoa não entende quão sério é esse trabalho e como que a pessoa tem que estar preparada para isso. Eu vou dar um exemplo que não é exatamente esse, mas que eu acho que pode ajudar. Eu voltei da Índia fazendo inúmeros rituais, porque eu gosto de ritual. Eu sei que na minha vida passada eu já fiz muito. Tem coisas que eu sei que eu nem sei de onde eu sei. Você entende? Mas que eu sei. E eu voltei da Índia com essa força toda. Quando chegou no Brasil, cara, acho que assim, 3 meses depois que eu estava aqui, eu assim fui convidado pelo universo a fazer um exorcismo. Lá fui eu fazer, porque eu sabia fazer, porque eu estava precisando de ajuda, eu fui fazer. Fiz. Depois que fez, teve alguns efeitos colaterais, sabe, ao redor, nas pessoas ao redor. E eu falei com o meu mestre, eu falei, olha, mestre, eu fiz isso, tá, sabia, tá, não sei o que, tal, e deu isso. Aí ele falou assim, olha só, você estudou o quê? Eu falei, Vedanta. Você estudou exorcismo? Ele falou, não. Então, vê só, você pode saber bastante de medicina, você pode receitar uma aspirina, mas você não pode fazer uma cirurgia cerebral. Porque você tem que saber e tem que estar antenado com o funcionamento daquela energia nessa encarnação, com o devido contexto. Então, assim, a sexualidade é um contexto que tem pessoas que têm esse karma de trabalhar e ajudar e etc. E então a gente tem que deixar esse trabalho ser feito para essas pessoas. E me levou um tempo para entender isso. Porque até então também eu achava que eu podia ajudar. Mas aí você tem projeção, você tem vários elementos assim também que levam a coisa para um lugar negativo, que não é bom, sabe? Ao mesmo tempo, se você pensa assim, como pessoa, né? A gente ainda está na sexualidade, são 3 tópicos, né? Como pessoa, a gente tem necessidade sexual. E essa necessidade sexual, ela precisa ser lidada. Então, se você não tem como dar conta da sua sexualidade, essa sexualidade vai extravasar para relações que não é para ter, você entende? E eu acho que muitos mestres caem aí, porque, tipo assim, a pessoa às vezes vive uma relação que é só aquilo, e aí, tipo assim, ela acaba vivendo uma coisa que a sociedade não vai conseguir entender. Eu tenho o sentimento e uma compreensão, assim, que eu vou compartilhar aqui com você, apesar de que é um tabu e eu não estou defendendo nada, né? Deixar bem claro. Mas, assim, na Índia, o conceito de um swami, sabe, não era o conceito que a gente tem hoje de uma pessoa celibatária, um monge que não tem nada. Ao contrário. Era uma sociedade onde todo mundo que se relacionava com swami era swami. E não você, né, no mundo indo falar com swami. Então seria a mesma coisa assim, se você como padre, vamos dizer, for relacionar com um outro padre, viver com outro padre, com uma freira, seja lá o que acontecer ali dentro, são pessoas que são de igual para igual. Mas no momento que uma pessoa normal se relaciona com um padre, e aí de repente, né, acontece alguma coisa a mais, aí é um padre com uma pessoa não padre, sabe? Então, essa coisa de você não ter o ambiente onde, que, assim, até os professores hoje são isolados, né? Então, eles não têm, assim, os mestres não têm a comunidade onde eles podem viver o que eles precisam viver também, que é o Dharma deles, você entende? Então, esse é um assunto muito difícil que a gente tem que estar a todo momento, assim, prestando atenção, sabe? E cuidando um dos outros. Eu até falo para os meus alunos, ó, você notar alguma coisa estranha, você fala, sabe? Por quê? Porque eu sou um ser humano, como qualquer um, sabe? A gente tem que estar cuidando um dos outros, sabe?
Já a questão do dinheiro, né, ela é uma coisa que, vamos dizer assim, eu acho que pega a pessoa numa curva que é ela se acostumar com o luxo, sabe? Porque ninguém começa uma busca espiritual, né, assim, esses grandes mestres, nenhum deles começa, vamos dizer assim, ganancioso. A pessoa começa querendo o bem, o conhecimento e tal. Mas aquela pessoa que estava ali nunca viveu o luxo. E no momento que ela vive o luxo, ela tem que lidar com as armadilhas do luxo, você entende? E aí, como pessoa, ela tem que sobrepor isso. E nem todo mundo sobrepõe, né? Vira uma armadilha. E a autoridade é um outro problema mais sério, né? Porque a autoridade, vê só, eu acho a autoridade mais difícil, né? Não assim na minha vida, mas de uma forma geral, do que a sexualidade e o dinheiro. Porque a autoridade, ela silenciosamente te estabelece como superior às outras pessoas. E aí, se você não toma cuidado, daqui a pouco você está exigindo respeito de uma pessoa que está vindo, assim, aprender com você está entendendo? Então, tipo, não faz sentido nenhum, né? É assim, vamos assim, o médico do hospício querendo ser bem tratado pelo maluco, sabe? E a coisa vira um problema dentro, sabe? Então, assim, para mim, o cinto de segurança dessa história é você ter uma comunidade de amigos, mestres, onde todos são iguais e que a gente pode ter conversas significativas, sabe, de igual para igual. Né? Isso funciona também na minha vida. Agora, pegando uma conexão com o dia a dia, com o cotidiano, né? Primeiro, o que é Maia na prática do dia a dia? Depois eu faço essa outra pergunta que eu pensei que tem a ver com o que você trouxe, o que você falou. O que é Maia, então, na prática do dia a dia e do cotidiano? Né? Maia é o conceito que a gente tem dentro dessa tradição, onde uma coisa é criada sem ter uma realidade própria, ou seja, é como se fosse uma miragem. Você está olhando a água, mas é só areia que tem ali. Mas, ao mesmo tempo, aquela água tem uma realidade. Agora você imagina num sonho. A sua fome dentro do sonho não é real. A comida dentro do sonho também não é real. E você tem que conectar duas coisas que não são reais. Isso dá um bug na mente. Porque eu sei que essas dependências, minha humanidade, as minhas necessidades são aparentes. Eu não sou esse ser humano que está sentado aqui, eu sou a consciência que olha para esse ser humano. Mas esse ser humano tem necessidades. E esse ser humano projeta no mundo do lado de fora valores que também não estão presentes do lado de fora. Então, essa camada cognitiva, subjetiva, que todo mundo tem que lidar dentro da mente, é o que a gente chama de Maya. Então, esse mundo ilusório, cada um tem o seu próprio mundo ilusório, isso é Maya. Né? Então, superar a Maya é a coisa mais difícil que tem, porque é você conseguir se firmar na sua verdade, mesmo quando todo mundo está olhando numa outra direção, sabe? Você identifica a Maya com o conceito de Matrix ou de Matrix, é propagado por conta do filme, ou algo diferente disso? Uma coisa curiosa sobre o filme da Matrix é que no final do filme eles cantam uns hinos da tradição védica, você já viu? Asatoma. Asatoma, Sadgamaya. Então as pessoas sabiam o que estavam fazendo, né? O filme ele revela assim uma verdade muito grande que inclusive agora com inteligência artificial, com realidade virtual, vai ficar cada vez mais claro, sabe? Que, vamos dizer assim, não existe nenhuma diferença entre esse mundo acordado que a gente está vivendo e uma simulação, do ponto de vista da experiência, você entende? Então, vamos dizer assim, a Matrix, esse filme, eu acho que ele abriu essa possibilidade das pessoas verem realmente que, pararem para pensar, será que a gente está vivendo numa realidade ou será que a gente está vivendo num cenário simulado, né? Muito bom. Pois é, e às vezes a gente está no trânsito, a gente parece que está sentindo toda a repercussão programada para se... Eu lembro também daquela coisa, você entra no carro, as pessoas transformam e se tornam outra pessoa. Mas vou pegar na parte do sofrimento. Se nenhum sofrimento vem de fora, por que diabos a gente fica nervoso, com raiva, quando alguém fecha a gente no trânsito? Porque, vê só,
existe um gatilho dentro da gente que é como se a nossa identidade estabelecida assim, silenciosamente na mente, Uhum. ela fosse ameaçada. Então, por exemplo, uma pessoa me fecha no trânsito, seja porque eu estou apressado para ir para o trabalho e acho que não vou chegar a tempo, eu não estou com raiva porque a pessoa me fechou, eu estou com raiva porque agora os meus planos mudaram e eu não consigo lidar com isso. Ou às vezes uma outra situação, é uma pessoa que tem uma necessidade por respeito enorme, viveu uma infância de desrespeito a todo momento, e a pessoa fechou ela no trânsito, ela se considera agora desrespeitada. Uhum. Então é a nossa identidade que está sendo pressionada por esses eventos. Eu tenho um amigo, faz tempo que eu não falo com ele, mas ele dirigia, né? E ele já foi da companhia de engenharia de tráfego e tudo mais. Né? Ele parecia o próprio guarda quando estava no trânsito. Ele não dirigia como motorista, ele dirigia como guarda. E aí teve uma das vezes que eu ri tanto com ele, porque uma pessoa chegou e fechou o carro dele, e ele já estava no caminho espiritual, estudando várias conexões espirituais, ele queria xingar, e eu estava do lado dele. E eu tinha todo um caminho e tudo mais, mas ele, em vez de xingar, ele falou, vai pra luz! Então, essa foi a expressão que ele fez. Eu nunca mais eu esqueci dessa postura desse meu amigo. Né? Pois é. Eu acho que as pessoas não... Acho que o motorista não entendia nada daquela atitude desse meu colega, mas tudo bem. Tem uma outra coisa também curiosa, também fiz associação também com o filme, mas também tem o que os textos védicos eles dizem sobre as naves espaciais e seres de outras dimensões. Olha, os textos védicos eles não têm nenhum pudor em dizer que existem vários seres dentro desse universo, e vários seres com corpo, vários seres sem corpo também, que são chamados de seres espirituais, né, que viajam por outras dimensões. Eles falam sobre as vimanas. Existe texto dentro dos Vedas explicando como que você constrói as vimanas, né? Com detalhe onde é que fica o piloto e tudo, com desenho. Com desenho, com o sistema, né, que o sistema está associado eu não sei como funciona, né, mas o que eu tenho de entendimento do que eu já li, que está associado a um fenômeno com o Mercúrio, né, o Mercúrio numa determinada velocidade, etc. e tal, ele gera algum tipo de alteração no espaço-tempo, né, vamos dizer assim, como é que se chama? Nas cordas gravitacionais, né, que não é uma propulsão, é na verdade vamos dizer assim, uma não pertencimento à lei da gravidade que aquele objeto estabelece por uma determinada condição, né? E também a única coisa que explicaria, porque você pensa assim, né, se existir uma nave espacial que, sei lá, sai daqui e vai até Marte em segundos, todo mundo morreria pela aceleração, né? Então o único jeito disso ser possível seria se de alguma maneira não tivesse inércia naquela aceleração, né? E para não ter inércia você não pode ter efeito gravitacional, né? Então os textos falam sobre isso, né? Mas hoje é um conhecimento que se existe, está escondido aí na mão de alguma teoria de conspiração, né? Eu vou voltar aqui na coisa prática de novo, depois eu pego outro assunto de conexão aqui, que está sendo bem interessante disso. A questão mais uma vez, relacionada a questões de trabalho espiritual. Para alguns movimentos espiritualistas, não se deve cobrar nada espiritual, porque é do espírito. E aí é aquela coisa, agora o Jonas está cobrando pelo conhecimento espiritual, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você defende que o trabalho espiritual não, ele deve ser pago e não deve ser gratuito. Pode ter lá o generosidade e caridade, como foi comentado aqui antes, mas o trabalho deve ser pago. Ou como é que você pensa em relação a essas conexões, Jonas? Eu vou dizer o que eu aprendi e eu vou dizer a minha experiência na prática, né? Quando eu voltei da Índia, eu perguntei para os mestres, como que eu faço isso, sabe? Eles falaram, você cobra. Você cobra o mesmo valor que uma pessoa cobraria para fazer um atendimento de psicólogo. O que aquela sociedade valoriza, como ela funciona, você cobra igual. Por quê? Porque se você não cobra, as pessoas elas têm uma noção de que aquilo não tem valor, sabe? E a cobrança, ela estabelece para a pessoa também um compromisso com aquilo que ela faz, sabe? Então, assim, olha, para você ter uma noção, no início, a gente tinha um programa de bolsas muito flexível, porque, assim, também tem uma coisa, não é porque você cobra que você tem que cobrar o mesmo valor de todo mundo. Às vezes tem uma pessoa que não tem, ela tem que pagar menos, né? Olha, 100% de todas as pessoas que a gente deu o curso inteiro de graça não chegaram nem na metade. 100%.
Aí o que eu comecei a descobrir? Que se eu falasse assim, você precisa contribuir, não importa quanto seja, mas você tem que ter o compromisso, que seja R$10 você tem que contribuir, aí tudo mudou, sabe? E aí as pessoas também tinham até uma consciência, falava assim, olha, quanto que eu pago? Eu falei assim, olha, o valor que a gente tem é esse, baseado nesse preço do psicólogo e tal, mas de verdade mesmo, era psicólogo e sessão de cinema que eu me baseava o preço, né? Se a pessoa não pode pagar por uma sessão de cinema para assistir uma aula, então, tipo, tá fora. Agora, tem gente que não pode pagar pelo cinema, né? Então tem que ter uma maneira. Então é assim, olha, vê o que que tem, o que que você faz na sua vida, como que você usa os seus recursos, vê quanto que vale esse tempo para você e você contribui com aquilo. E esse é o ponto para mim que funciona assim muito bem, sabe? Então eu aprendi desse jeito e eu entendi também que existe uma questão kármica. Por quê? É óbvio que assim num mundo, não sei se é utópico a palavra, mas assim, existe uma naturalidade dentro de nós que todas as coisas que fazem bem, que todo mundo precisa, devia ser de graça. Mas isso só é viável quando todo o sistema funciona assim. Então, por exemplo, comida também devia ser de graça. Saúde também devia ser de graça. Sabe? Aí espiritualidade também, educação também tinha que ser de graça. Quando tudo isso é de graça, tá tudo bem, porque vamos dizer, o médico, ele precisa comer, né? Então, se você não cobrar pela consulta médica, como é que ele vai comer se a comida não é de graça? Se a comida é cobrada, o médico é cobrado, a escola é cobrada, o professor de Vedanta não pode ter filho e não pode ficar doente. Então, assim, nesse sistema que a gente está vivendo hoje, essa é a realidade. E tem um monte de gente que defende que o trabalho tem que ser gratuito. Você sabe? Que sabe o quê? Fica chorando pelos cotovelos. Tipo assim, fala, as pessoas não contribuem. Ué, não é gratuito, cara. Por que você está reclamando que as pessoas não contribuem? Ou você aceita que ninguém vai contribuir, faz seu trabalho só na sua generosidade, e aí você vai ter um segundo emprego, e tá tudo bem, tem um monte de gente que faz e é um trabalho de doação só. Ou você fala que isso vai ser sua vida, mas você vai ter que receber por isso. Você não tem como falar assim, não quero receber, mas quero receber. Não tem, né? É uma coisa ou outra. Né? Então, assim, eu acho que isso é um pouco de uma incoerência. Agora, o que eu faço no meu trabalho, na minha experiência? Eu deixo todas as portas abertas gratuitamente. Então você vai lá no meu YouTube, pode falar, né? Assim, @JonasMazetti, tem mais de 1 ano de aula de graça. Você vai no podcast lá o Vedanta Cast, que está no Spotify, cara, você tem mais de 1000 áudios sobre Vedanta, espiritualidade e tudo mais. Se você entrar lá no site, vedanta.com.br, você tem um curso introdutório de Vedanta, meditação gratuita. Ou seja, quem quer estudar tem pelo menos 2 anos de estudo sem precisar pagar nada, só entendendo. E como o meu trabalho tem o seu, que faz a mesma coisa, e várias pessoas estão oferecendo para a humanidade essa primeira camada de graça. Agora, a partir do momento que você fala, poxa, isso faz diferença na minha vida, eu quero ser um aluno de verdade e tal, aí você tem que contribuir para o canal de YouTube, contribuir para o trabalho natural, né? Uhum. Tá passando aqui embaixo aqui o contato do Jonas, para você saber como é que se escreve o Massete. Ó, coloquei 2 aqui, o vedanta.soma e também o Jonas Massete, tudo junto no Instagram, porque acredito que lá tem um link direto para você já acompanhar e saber o canal do YouTube, o site, fazer todas essas aulas. E aí, de 2 anos de estudo, depois de 2 anos, você volta aqui e monta no comentário. Ó, consegui, valorizei e fiz todas as aulas que estão lá. Bastante conteúdo e bastante estudo aqui que o Jonas vem trazendo. Eu vi que você fez uma dança que a minha mestra, uma das minhas professoras também fez, que é a Ocne, que é o Carvalho. Ela, nos anos, ela foi uma das primeiras professoras, minha primeira professora de NP, e foi uma das primeiras também a subir a montanha, Vision Quest. Vision Quest, isso aí acho há um pouco mais de 26 anos atrás. E ela foi aceita pelos Lakotas, sendo que as mulheres nem dançavam. Não podia, era a regra, de não dançar ali naquela tradição, porque aquilo era só dos homens, porque é o sacrifício, sangue para a terra e tudo mais. As mulheres já tinham tenda da lua, tenda da lua que já era para esse sacrifício. E ela aceitou e ficou honrada e agraciada, e depois ela mostrou a dela. Só que nós não temos um negócio chamado seios, como tem as mulheres. Claro. Então, o dela ficou bem... O dos homens fica até bonitinho, mas, puxa, a vida dela ficou bem... Ela me mostrou. Então, eu vi que você tem pelo menos a marca da Sundance, da Sundance de Conexão. Compartilhe como é que foi para você ficar
4 dias de jejum, o que isso cria também no seu sistema de conexão, Uhum. e se é recente também esse seu contato com essa dança específica que é a Sundance, e como é que você escutou esse chamado também? Claro. Bom, é uma história para mim assim muito linda assim. Eu estava vivendo a minha vida, professor de Vedanta, e um dia passou por mim um canto Lakota tradicional, sabe? Eu ouvi aquilo. E aquilo ecoou dentro de mim de uma forma que eu queria ouvir aquilo de qualquer jeito, sabe? E, e cara, o negócio veio com tanta força que eu, né, falei, eu vou fazer um ritual. Então, eu abri o fogo sagrado, né, e pedi que eu queria aprender aquilo de verdade. Depois de, sei lá, 1 mês, 2 meses depois desse ritual, né, chegou até mim um homem em medicina, né, que eles chamam Medicine Man, chamado Vernon Foster, que hoje, assim, é como se fosse um irmão, né? É um irmão, né? E o Vernon Foster, ele chegou, e muito interessante, ele me presenteou com uma pena, né, de águia, que é o símbolo deles, e sem eu perceber, Samuel, essa pena foi parar na minha cabeça. Sabe, porque botar uma pena na cabeça não é uma coisa convencional. Eu peguei meu chapéu, não entendi direito, eu amarrei lá, eu falei, eu acho que é aqui que tem que ficar, e botei no chapéu, e eu comecei a andar para todo lugar com essa pena. Uma semana depois, as pessoas falavam assim, João, você tá andando com uma pena na cabeça? Aí eu, tipo assim, né, que eu tomei consciência que aquilo estava lá e que era uma coisa fora do normal. Para mim era muito normal. Era como se aquilo fizesse tanto sentido para mim, sabe, aquela conexão. Então foi uma medicina. Depois eu fui descobrir que usar a pena assim no topo da cabeça, o pessoal faz 1 ano e tal, é uma medicina que se existe dentro dessa cultura. E aí eu fui conhecer mais da cultura, descobri que tem a Rimblete, né, a busca da visão e a dança do sol, e eu falei, com certeza eu quero participar, né. E na minha primeira inip já foi um choque, eu não sabia que era tão forte, sabe, e com uma força diferente da ayahuasca ou do gelo, do que as coisas que eu estava acostumado, né. Então foi um processo, assim, de cura, um processo de conexão, um processo, assim, muito de entrega e devoção, sabe, que se abriu em mim. E esse ano eu completei a 4ª dança do sol e vou completar a 4ª busca também, né, daqui a pouco. Muito bem, para quem não sabe, é o ciclo de 4, né? Quando você faz na tradição Lakota, por exemplo, se você for o guardião da Chanupá, é 4 anos de subida de Ambleksha. Se você vai cumprir o ciclo 1 da Sundance, também são 4 anos, que são as direções e as conexões. E a sua esposa, o que ela falou? Falou assim, mas bem... A minha esposa, ela sempre apoia, né, no início ela ficava meio assustada, mas depois que ela viu que eu sobrevivi, e que ela viu também, assim, o quão diferente eu voltei, ela me manda, né, sabe, vai, você tem, vai filho, vai que essa família precisa de você. É, muito bom. Que ótimo. Então, o que o Vedanta entende e o que você entende hoje? A gente transitou por esse tema dessa pergunta, por quase toda ela, mas o que você entende hoje por morte, vida após a morte e reencarnação de uma maneira mais sintonizada mesmo com o processo do Vedanta? Porque isso também, você citou que está lá e está cá é a mesma coisa, então acho que é bom trazer um esclarecimento em relação a isso. Eu acho que para a pessoa que está iniciando, sabe, um entendimento importante é que a espiritualidade, ela se manifesta em 3 níveis. O primeiro nível é um nível subjetivo e intuitivo, de você sentir, sabe, que aquilo ali é para você fazer, aí você faz a coisa dar certo, aí você fala: "Ó, minha intuição", sabe, existe uma coisa, uma inteligência superior a essa, sabe. O segundo nível de manifestação é um nível onde você tem uma, não é ainda uma materialidade, mas você tem uma subjetividade relativa, que é assim, sincronicidade, e você vê literalmente a mão divina, né, que te apresenta uma pessoa no momento certo, que quando você está numa necessidade alguém chega, que você está num local para falar com alguém e você começa a ver isso. Existe um terceiro nível que é a materialidade, a materialização, que as pessoas, vamos dizer assim, muitas vezes não acreditam no início, mas que a gente vai ter que tirar o chapéu, porque você entra dentro de uma sessão espírita e sai sem um câncer. Você vai num determinado local fazer um trabalho, a pessoa tira um prego de dentro de você e joga fora. E isso está disponível. Toda a cultura africana tem pessoal, como é que se diz? Fritando acarajé com a mão.
né? Então, existe uma realidade material para a espiritualidade. Quando essas três coisas elas estão, vamos dizer assim, bem entendidas, sabe, a gente vai começar a ver o fenômeno da reencarnação. No início, ela é só um entendimento que eu tenho sobre o que os mestres dizem, mas vê só, vai ter um momento que você vai começar a lembrar. E quando você começar a lembrar, vai estar na subjetividade relativa. Você está lembrando, tem um impacto na sua vida, porque tem coisas associadas à sua vida que tem a ver com a sua vida passada. Outras pessoas que de vida passada também vão reconhecer você e você vai estar não sei o quê. Então aí deixa de ser algo que você acredita e passa a ser uma realidade para sua mente, que talvez você diga assim, se é verdade ou não é verdade, eu não sei, mas me ajuda e faz sentido. Mas vai ter um outro momento, que é o momento da materialidade, que é o momento onde você vai estar aqui nessa encarnação e você vai ter coisas que você faz e que você sabe que você não aprendeu aqui. E aí você não vai duvidar mais, você vai dizer, se eu tô aqui nessa encarnação é porque aqui eu sou o Jonas e tenho isso aqui para viver, mas essa outra realidade existe e quando é necessário, os mestres, a força espiritual superior abre essa possibilidade para você poder usar aquilo aqui. Então, assim, se você passa por isso, você não tem muita dúvida de que tem outra vida, reencarnação, karma, nem nada disso, sabe? O que a tradição védica diz é, tudo que você faz tem um resultado. E essa vida como um todo que você viveu vai gerar um resultado que vai te levar para o próximo lugar. E mesmo quem diz que não acredita em reencarnação, também acredita. Porque a pessoa não diz assim, se você fizer boas ações, você vai para o céu. Ué, então tem reencarnação, você vai para o céu. Não, mas aí você diz que reencarnação é que essa pessoa reencarnar na Terra. Só que calma aí, cara. Reencarnação é reencarnação. Se você reencarnar no céu, em qualquer outro lugar, é uma reencarnação. Inclusive, imagina que a pessoa vá para o céu, com todos os problemas que ela tem na Terra, e que o vizinho dela vá também. Aí o céu vira Terra. O cara vai ficar irritado no céu, né? Você entende? Então, tudo isso são, assim, incoerências, sabe? Que mesmo assim, não é possível para um ser humano, nem para nenhum ser consciente, imaginar o fim da própria existência. Então, a reencarnação é a única, vamos dizer assim, elemento viável para a mente, sabe? De continuidade. No início do programa, você trouxe um canto, um mantra de conexão com Shiva. E algumas tradições e caminhos espirituais vão dizer que, assim como Krishna, Shiva também reencarnou por aqui. Qual é o seu pensamento sobre isso em termos de Shiva? Bom, eu já vi muita gente na internet, em podcast, etc., falando muita coisa diferente do que eu vou dizer, né? Então, o entendimento que eu tenho foi o que eu aprendi com os meus mestres, e não é minha opinião pessoal, mas é o que faz sentido na minha cabeça. Existem encarnações especiais na Terra, ponto, fato, e de níveis diferentes, sabe? Homens santos, pessoas santas que vêm para cumprir uma determinada missão, né? E existem encarnações que são já semidivinas, sabe? Que são seres que vêm, passam aqui um tempo e vão. Mestres ascensionados, mestres de vários tipos que colocam o espírito deles aqui para contribuir para o ser humano e depois segue o caminho deles de volta, sabe? Agora, existe uma outra história que é assim, a tecnologia védica de explicação de Deus dá a possibilidade para a mente humana de conceitualizar esse Deus de acordo com a necessidade psicológica daquela pessoa. Então você vai ter, por exemplo, na Índia, pessoas que adoram a Deus através de uma imagem de Krishna bebê, porque no psicológico delas aquilo é necessário por aquilo que ela viveu. Pessoas que vão fazer adoração à Mãe Divina, inclusive a tradição védica toda é para a Mãe Divina, não é para Shiva, né? Vão ter pessoas que vão estar na figura de Shiva, sabe, na sua força ali e tal, outros na figura de Krishna, né, que tem outra doçura, e que são como se fossem personalidades diferentes da criação, mas que são veículos para a pessoa se conectar com aquilo que não tem forma. Então a tradição diz assim, Akashat Patitam Toyam, Akashat Patitam Toyam, do céu cai a chuva, né? E todas essas gotas vão todas para o oceano. Da mesma maneira, qualquer oração que você fizer para qualquer espírito, entidade, etc., vai para o mesmo criador ou criadora que não tem forma,
sabe? Esse é o conceito. Então, para mim, né, no meu entendimento, Shiva é a consciência. Aqui, ó. Eu vou ver se consigo pegar um livro aqui. Opa! Você falou sobre Mãe Divina, deixa eu mudar aqui a câmera para mim. Estava pegando um livro aqui que eu me lembrei de algo que me inspirou nos meus 14 anos de idade. A câmera está em mim? Deixa eu ver aqui, tá bonitinho. E o que ocorre? Lá nos 14 anos de idade eu tive contato com uma revista chamada Planeta. E na revista Planeta tinha um mestre espiritual danadinho que era considerado o louco de Deus. Olha o título da revista, né? Ramakrishna, o louco de Deus. Eu fiquei impactado com a história dessa revista. Essa aqui eu comprei depois, ela está em cruzeiros aqui, era cruzeiros, olha quantos cruzeiros que eram, não lembro. Eu fiquei impactado com essa história, porque ele também, assim como no Vedanta, adora e vê o universo como a mãe divina. Ele falou, mãe divina, ou você me mostra, ou eu vou me jogar nas suas espadas. E a mãe divina, no aspecto que Ramakrishna adorava, era Kali. Eu, com 14 anos de idade, pego e vou mandar umas xercas de um pôster, todo mundo com banda de rock, um monte de outras bandas, eu vou lá e coloco do lado da minha cama uma imagem de Kali, com a mãe evangélica. Imagina se não tinha alguma relação totalmente, que aquilo não era de Deus, de conexão. Mas para mim foi uma das coisas que me abriu para a espiritualidade, foi uma conexão com essa mãe divina desse mestre espiritual chamado Ramakrishna, que era o louco de Deus, essas conexões, né? E aí você traz isso de mãe divina no Vedanta. E nesse aspecto, tem também, isso que ele também fazia, né, os rituais. Você falou que Matheus, você falou assim, abrir um fogo para entrar em contato com isso. Uma das coisas também que ele trazia muito disso, ele abria um fogo. Duas coisas. Se você faz alguma prática regular de conexão com essa conexão de mãe divina, e como que é essa abertura de um fogo de conexão? É tipo as cerimônias dos povos ancestrais, de rezo de conexão, né? Quase que uma ramblexia diante do fogo. Como é que você vê essas conexões todas? E se você já tem na linha do Vedanta alguma conexão também, tipo um Ramakrishna louco de Deus? Ramakrishna é um grande mestre, né? Um dos grandes mestres de inspiração para muitos professores e alunos de Vedanta, né? E, assim, a mãe divina, ela é difícil de dizer, mas ela é a divina mãe, sabe? E principalmente nesse momento que a gente vive, que é Kali Yuga, que é a época dela, sabe? Foi extremamente difícil, eu digo assim, até com um certo pesar, assim, sabe? Que demorou para eu entender o poder da mãe divina, sabe? Entender o que ela representa, sabe? Porque a gente vive num momento de tanta confusão que não é a lógica ou vamos dizer assim, a sistematização que pode salvar a gente, sabe? É o amor divino. E o amor divino vem da mãe divina. E o amor da mãe divina, muitas vezes, não é saboroso. E muitas vezes ele vem, sabe, mostrando pra gente como entrar no nosso lugar sem nem dar a opção, sabe? Então, quando o amor da mãe divina vem, em geral dói, sabe? Mas depois a gente agradece, sabe? Então eu sou um grande devoto da mãe Kali e de toda essa linhagem assim da mãe divina, sabe? Muito grato a ela também por todas as bênçãos que a gente recebeu na nossa família esse tempo todo, né? O ritual de fogo, que é chamado de Homa, ele é, vamos dizer assim, o ritual da segunda era. A primeira era, que é Satya Yuga, é a era onde tudo era resolvido em meditação, que a mente das pessoas era muito aberta. Os poderes mediúnicos, assim, não era nem um poder, era uma realidade para todo mundo. As pessoas conversavam com as plantas, com a árvore, com os animais, com o rio, sabe? Falavam uma com as outras. Isso tudo está escrito, está documentado, sabe, nos Vedas, sabe? Existia uma outra humanidade. Naquela época, você não tinha que fazer ritual védico, você fechava seus olhos e conversava com a mãe divina. Quando Satya Yuga acabou, né, e vai para Dwapara Yuga, nessa época já houve um fechamento desses canais. E agora o que abria era o fogo. Então, é dessa época que as pessoas começaram a rezar para o fogo como sendo assim o grande instrumento de conexão, que é até hoje, mas hoje o fogo é combinado com outros elementos. Então, você vai a um altar em qualquer tradição, até católica, vai acender uma vela, você entende? Mas nessa época é a Roma, o fogo. Depois vem a Puja, que é toda essa adoração a imagens que você tem
e que assim, ninguém está adorando imagem, por mais que as pessoas briguem dizendo, está adorando imagem, ninguém, é tipo uma bandeira, você não acha que o país é a bandeira, mas você, né, dá continência para bandeira. E depois vem a época dos cantos devocionais, que é Kali Yuga. O canto é o grande instrumento de conexão de todo mundo, a música, sabe? Então a Roma, ele é esse ritual de, vou dizer, de mais de 200 mil anos, de acordo com a tradição, em termos de sobrevivência, e não vou dizer que ele completo, porque completo não tem como saber 200 mil anos, mas o que sobrou dele ainda sobrevive em alguns grupos, assim, na Índia, que eles chamam de Brahmanes, né? Em alguns desses Brahmanes, eles ainda guardam como fazer esse ritual. E a grande questão não é assim, você não tem como ensinar uma pessoa. A pessoa, ela tem que viver a realidade daquele ritual até aquele ritual ser parte dela, sabe? Do ponto de vista material é muito simples, é um fogo que está pegando, orações que você faz e mantras. Agora, vê só, para você aprender, vou dizer assim, não sou eu, tá? Porque o ritual que eu faço não é aqui, é um simples, de um professor de Vedanta. Mas se você pegar um Brahmane que trabalha com isso, são 11 anos para aprender os mantras. E mais 11 anos para aprender os rituais para usar os mantras que você, de tipo residência médica. Então leva mais ou menos 20 anos para a pessoa poder dizer, agora eu sei fazer isso, sabe? Então hoje, pessoas como eu e outros assim que teve essa oportunidade de estudar com essas pessoas, o que a gente fez? A gente não sabe fazer todos os rituais, mas tem um tanto que a gente aprendeu apropriadamente e a gente consegue abrir o fogo e pedir o que precisa. Maravilha, eu acredito que vocês gostariam que a gente ficasse aqui com o Jonas mais tempo, a gente já passou do horário e eu tinha outro compromisso que eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui também. Olha aqui, ó, os canais aqui do Jonas é vedanta.soma e Jonas Massete, tudo junto, você vai encontrar muitas informações, adentrar esses cursos de conexões que ele vem desenvolvendo, de Vedanta. Presencial, você faz alguma coisa presencial ou a maioria é online mesmo? Eu faço trabalho online com os meus alunos, então eu tenho turmas regulares, todas nesse site vedanta.com.br, tem tudo lá, sabe? Então é um trabalho de assim, estudo regular online. E aí com o grupo online eu faço retiros. Como já tem muitos alunos, eu não faço mais retiro para fora, eu faço só para dentro. Então, ó, você quer participar de um retiro então com o Jonas Massete, tem que primeiro ser um aluno no formato online, ver se está condizente, né? Tem alguns caminhos iniciáticos que você passa 2 anos de conexão, como da Pena, de Águia, né, que passa um ciclo de 9 meses, que eu aprendi também assim, né? Então, primeiro tem a sua experiência, depois você adentra para outro caminho de aprofundamento. Ó, então, já tem 3 passos aí, mínimo, né? Acompanhar 2 anos de conteúdo gratuito nesse endereço que está aparecendo aqui. Depois você pode também ir para a formação, também que você pode entrar agora já, vou investir, eu quero, eu posso, eu vou lá e investir, já vou entrar no curso no formato online, depois vai para o terceiro, que é, né, esse retiro presencial. Aí você pergunta, cadê a pena de águia que você ganhou lá do Vernon Fossa? Que maravilha, que honra! Minha companheira recebeu uma pena de água, então, caiu na mão dela, uma pena de águia, assim? No aniversário dela lá nos Estados Unidos, quando ela estava lá. Caiu na mão dela? Caiu na mão dela a pena de água. Eu falei, que não tenho ainda privilégio, a mulher vai no aniversário ganhou uma pena de água. Eu quero uma coisa para mim dessas conexões. Acho que no merecimento, né? Eu fico brincando com ela. Para mim não caiu pena de água. Então é isso. Mas a essas conexões todas e muitas sintonias aqui. Eu gostei muito desse bate-papo. Gratidão. Foi um prazer enorme. Um beijão aqui para Zelinda, querida. Grande Zelinda. Aqui, ó, vamos colocar aí na câmera que a grande Zelinda. Não pareceu, só pareceu você falando de fundo. Fala de novo. Grande Zelinda. Que é uma querida, depois acompanha também aí a entrevista. Eu já fiz várias entrevistas com ela, da Cidade das Estrelas, essas conexões todas. O Arsênio, queridão, também já teve aqui no canal. O programa, ele tem 16 anos, né? Dia 9 de março de 2010, e mais de 1.000 convidados já passaram aqui. E alguns convidados veio mais de uma vez. Então tem bastante coisa para você maratonar aqui também, de conteúdo e de informação, só aqui gratuitamente aberto para você que tem acesso aí à internet e ao YouTube. A gente quer que o Jonas, quando voltar de novo aqui em São Paulo, a gente faz mais outros, e assim até ele, tanto que ele aguentar também, a gente pode fazer essa sintonia, porque, nossa, passou assim voando. Foi rápido. Muito, muito, muito precioso. Super agradeço mesmo. E vou pedir para você, então, deixar aqui uma mensagem final, antes de subir aqui a nossa vinheta. Pessoal, então é um prazer enorme estar aqui no Consciência Próspera, né? Um privilégio, né? Sigam o canal se vocês ainda não seguem, estão chegando pela primeira vez.
E queria dizer que trabalhos como esse, né, que promovem a espiritualidade de um lugar assim de consciência mesmo, né, de um entendimento daquilo que é bom para o ser humano, é fundamental. O caminho espiritual, cada um tem o seu. Um vai se identificar mais com uma pessoa, o outro com outra, mas todos nós fazemos parte de uma única família. E esse é um entendimento muito importante que a gente tem que ter no coração. Um abraço a todos vocês.